Agora vejam o versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As palavras "no princípio Deus criou os céus e a terra" até dá para entender, mas o versículo 2 é outra história. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas o que tudo isso significa? Talvez você tenha comprado uma Bíblia para você ler e aprender um pouco. Mas então pensa, não sei, esta Bíblia é realmente muito difícil de entender. Não faço ideia do que está falando. Eu simplesmente não consigo ler mais. E você para de ler e fecha a Bíblia. Por favor, não se desesperem. Vejamos este assunto. Deem uma olhada nisso agora. No espaço, o gás de hidrogênio está se fundindo para formar uma massa. Mesmo agora, longe no espaço sideral, as estrelas estão se formando dessa maneira. E os astrônomos têm observado isso. Agora dê uma olhada neste artigo. A manchete diz: Watching as a Star is Born. Significa observando o nascimento de uma estrela. Certa vez fui à cidade de Sacramento, que é a capital do estado da Califórnia. Eu estava visitando um homem que compartilha a mesma fé que nós. E ele estava trabalhando lá na prefeitura. Enquanto eu estava lá, ele me deu uma cópia deste artigo. Achei este artigo muito útil. Mesmo agora, as estrelas estão sendo formadas. Elas são formadas quando o gás se funde no começo. No ano passado, fui a São Francisco. Ali, ao lado da ponte Golden Gate, há um parque. E nesse parque há uma sala de cinema, onde passam um filme sobre as maravilhas do universo. E eles mostram algo assim. Como uma estrela foi formada originalmente, os elementos gasosos, como o do gás de hidrogênio, se fundiram e à medida que essa massa de gases girava, os planetas se formaram. Eles mostram tudo isso no filme. Vamos dar uma olhada só na Terra. Esta Terra também, no começo, essa estrela se separou enquanto se girava e elementos semelhantes aos do pó da Terra se fundiram. Dentro da Terra, houve uma ignição devido à pressão interna. Pegou fogo e começou a queimar. E à medida que continuava a queimar, transformou-se pouco a pouco em líquido derretido. A consistência deste líquido derretido parece com uma massa do pó de farinha. Então, toda a camada externa de fogo queimou. Ele se queimou todo, mas a pressão interna fez com que o calor continuasse no interior. É o calor devido à radiação. É por isso que a Terra está queimando até agora no interior da Terra. Por que há tantos terremotos hoje em dia? Vocês sabem por que há tantos terremotos? Está relacionado a este calor, esse tremendo calor aqui. Esse calor é tremendamente poderoso e, como resultado, afeta as placas continentais, fazendo com que elas subam e desçam. Esse calor é assim muito forte, e esse calor frequentemente derrete a superfície e irrompe. Também derrete tudo em seu caminho abaixo da superfície. A lava borbulha e derrete a rocha abaixo da superfície. Ela gradualmente derrete a rocha e irrompe até a superfície. Quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram quais seriam os sinais do fim do mundo, ele disse que haveria muitos terremotos. Lemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ele disse que haveria muitos terremotos
e que isso era um sinal de que o mundo estava chegando ao fim. Neste momento, há um número tremendo de pessoas que morrem em terremotos todos os anos. E há mais e mais terremotos com o passar dos anos. Por quê? Isso significa que a Terra está chegando ao fim de sua vida. Diz isso na Bíblia. Isso não é algo que eu inventei. Não temos tempo para lhe contar tudo, mas quando vocês chegarem em casa, por favor, leiam Isaías, capítulo 24, versículo 19. Por favor, leiam Isaías, capítulo 24, versículo 19. Lá diz claramente que algum dia a Terra será despedaçada e destruída. Então, se olharmos aqui, as altíssimas temperaturas dentro da Terra, quando tudo ainda era líquido, devido às temperaturas internas muito altas, tudo estava fervendo aqui. Mas será que só fica borbulhando? Aqui e ali, os buracos se abrem e o vapor sai pelos buracos, não é? Por favor, repitam comigo. Era a Terra sem forma. É disso que se trata. Essa é a época em que a Terra estava sem forma. E quando diz que era vazia, está se referindo ao fato de que não havia seres vivos na Terra. E então diz que trevas cobriam a face do abismo. Por que trevas? O Sol estava lá longe, mas as muitas águas dos oceanos eram como nuvens, como vapor de água, e cobriam a superfície da Terra completamente. Então a Terra estava na escuridão. A Bíblia diz que trevas cobriam a face do abismo. Jó, capítulo 38, versículo 8. Deixe-me ler para vocês. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens, e em densas trevas o envolvi. Olhem o que diz aqui. Diz que o mar irrompeu do ventre materno. Assim como uma criança sai do ventre de sua mãe, as águas do mar saíram do ventre materno, que chamamos de terra. Então, no versículo 9 diz, quando o vesti de nuvens. Então olhem aqui, a terra estava completamente vestida por nuvens. As nuvens eram sua vestidura. Agora vejam o que diz a seguir. Diz, e em densas trevas o envolvi. Envolveu como um coeiro que é usado para embrulhar, envolver os recém-nascidos. A terra estava completamente envolta em espessa escuridão, como faixas enroladas em torno de um bebê recém-nascido. Isso está falando sobre a terra quando ela foi formada no começo. Isso foi escrito 3.500 anos atrás. Tudo isso aconteceu pelas leis da natureza. Tudo aconteceu de acordo com as leis. Claramente, é porque Deus criou o mundo, que tudo foi realizado de acordo com as leis da criação.